Olá, professor Vila, bom dia. Bom Aqui dia. quem fala é Matheus, de Ho Chi Minh City, antiga Saigon, no Ah, Vietnã. poxa vida. Gostaria de perguntar com relação àquele ocorrido da demissão do cientista do INPE, Ricardo Galvão. O que o Marcos Pontes, o ministro da Ciência, poderia ter feito para evitar? Um abraço. Puxa vida, de Ho Chi Minh, como você lembrou, a antiga Saigon. Bem, a Ho Chi Minh é o líder da independência vietnamita em 1945, morre antes de terminar a guerra do Vietnã, morre em 1969, mais ou menos, no final dos anos 60. Bem, vamos lá. O ministro Marcos Pontes, ele deveria ter tomado a frente, né? Evitado todos os incidentes. Se rapidamente ele tomasse a frente, conversasse com o presidente do INPE, esclarecesse todos os fatos, impedisse a humilhação que a instituição INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, acabou sofrendo, e o presidente do INPE, né? E explicado ao presidente da República como é que funciona o INPE e os mapas que detectam o desmatamento, que o presidente não conhece, não tem nenhum problema não conhecer, porque é uma questão de ordem técnica, né? E ele, como alguém da área de ciência e tecnologia, podia ter feito isso muito bem. Porém, não o fez. Não sei, é velha piada, o ministro é um astronauta e sempre está no espaço. Por outro lado, a questão da visita do presidente Jair Bolsonaro à Bahia novamente, a Sobradinho, tem alguns equívocos aí. Não dividir brasileiros entre maus e bons. Quem é que decide que é maus e bons? É ele? Pode ser eu, né? Pode ser o Pedro, pode ser o senhor que está passando na porta aqui da Rádio Bandeirantes, pode ser a torcida do Flamengo. Então isso não resolve nada, isso é um equívoco e fortalece justamente essa relação extremistas entre neofascistas e neocomunistas, já comentado anteriormente. Por outro lado, também, a questão de sustentabilidade, o presidente não sabe o que é sustentabilidade, porque ele apoia o garimpo. Olha a contradição. Qualquer pessoa que tem um mínimo de bom senso, que conheça a exploração de garimpo, sabe como ela destrói o meio ambiente. E o governo tem insistido, o presidente que quer designar o seu filho embaixador em Washington para trazer empresas norte-americanas para refazer o garimpo nas áreas dos Yanomamis, por exemplo, né? Entre Roraima e Amazônia. Isso é um verdadeiro absurdo, isso não tem nada a ver com sustentabilidade. Então, quando eu digo que precisa estudar, é preciso estudar, conhecer a Amazônia. Quando diz assim, a Amazônia é nossa, e faz referência até, eu li eu prestei atenção no discurso dele, eu vi inteirinho, ele fez referência até ao Tratado de Tordesilhas, que ele não conhece bem, porque o Tratado de Tordesilhas, 1494, não tem nada a ver com a Amazônia, né? Ele fez a relação entre a Amazônia e o Tratado de Tordesilhas. Isso eu aprendi em São José do Rio Preto, no Grupo Escolar Cardeal Leme, salvo engano, em 1963. Portanto, quando o Santos foi bicampeão mundial, em 1963. Eu tinha lá 8 anos, eu aprendi isso. Portanto, qualquer criança sabe que o Tratado de Tordesilhas tem a ver entre Portugal e Espanha, pouco antes, no ano anterior, 2 anos antes, em 1492, em outubro, 12 de outubro, o Colombo chegou à América e veio a questão da partilha de terras que deveriam existir, não se sabia, né? Além do que se imaginava, né? Pelos navegantes que navegavam a soldo das coroas espanhola e portuguesa, não necessariamente eram portugueses ou espanhóis, inclusive porque a Espanha não tinha nascido ainda. A Espanha moderna é uma construção da aliança de 2 reinos, de Castela e Aragão. Bem, Colombo, por exemplo, não era espanhol, como se sabe. E sendo assim, a questão do Tratado de Tordesilhas é a questão do que havia, nem não se sabia bem a questão das terras. Não se coloca a questão da Amazônia. Só explicando ao presidente que a questão da Amazônia ela aparece no século XVI. Aí sim, e vem sempre a ideia do Eldorado, do mito, da existência da Cidade de Ouro. Mito que o presidente reforça no século XXI, 5 séculos depois. Então essa história que a Amazônia é uma área de grande riqueza é mito. Isso que é mito. Isso é ficção. Ela tem alguma coisa de extração, pode encontrar extração mineral, como em outros lugares, mas essa história que é uma área de enorme riqueza, não é. E se quebrar o equilíbrio muito frágil existente da floresta, vira um deserto.